Bom dia, amada igreja. Estamos novamente reunidos aqui na Escola Bíblica Dominical para a gente poder, por mais alguns minutos, estudar um pouco a Palavra de Deus, ouvir o que Ele tem preparado para nós. E eu queria convidar então para que a gente começasse com uma oração, convidar você e a sua família também a juntamente comigo orar agora, pedindo a orientação de Deus durante esse momento. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque temos acesso à Tua Palavra, à Tua Escritura. Obrigado porque o Senhor se fez manifesto e a gente pode ter um acesso direto a Ti, através da oração e através da Palavra também. Eu peço que o Senhor conduza esse momento, que a Tua Palavra possa encontrar terreno fértil nos nossos corações e que Teu Espírito possa nos conduzir durante esse momento de leitura e reflexão da Tua Palavra. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, continuando na série de estudos que a gente está dando, principalmente no livro de Daniel, Ezequiel, a gente vai continuar estudando agora o capítulo 5 de Daniel. É um capítulo muito, muito famoso. Infelizmente são muitos versículos, então a gente não vai conseguir ler na íntegra, mas a história basicamente do capítulo 5 diz a respeito daquele banquete que o rei Belsazar deu, ostentando toda a sua grandeza, toda a sua riqueza ali, com muita bebida, com muita comida. E Deus se fez manifesto ali naquele banquete de uma forma muito misteriosa, muito assustadora, onde mãos apareceram ali e escreveram na parede algumas palavras e nenhum dos seus súditos conseguiu interpretar o significado real daquelas palavras. Quando a rainha lembrou de Daniel, Daniel já tinha esse histórico de saber interpretar sonhos e tantas outras coisas, e ele foi chamado ali como um representante do nosso Deus, então trouxe a revelação daquele enigma que estava escrito ali. Então é esse o contexto que a gente tem no capítulo 5. Convido depois desse estudo também a leitura, vale muito a pena a gente ler e saber mais dos detalhes, mas eu queria levantar alguns pontos aqui para a nossa reflexão da manhã de hoje. O primeiro ponto que a gente vê que é um banquete, e a gente vê muitos banquetes na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Como estudantes da Bíblia, a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de detalhe, de repetição. E eu acho que o primeiro banquete que vem à minha cabeça quando eu penso em banquetes no Antigo Testamento é o banquete do rei Assuero, que ele deu ali no livro de Esther, né? Narrado ali no capítulo 1 do livro de Esther, onde ele chamou a rainha Vasti, que recusou, e então foi substituída por Esther, e Esther sim foi usada para salvar a vida dos judeus. Isso aconteceu num banquete, então, e existem outros inúmeros banquetes, mas esse veio à minha cabeça também. No Novo Testamento a gente tem Jesus participando de muitos banquetes, né? Jesus ele participava de festas e ele era envolvido nisso, e temos também a atuação de Jesus usando muitos banquetes em parábolas. Eu lembro da parábola do filho pródigo, onde o filho, quando volta para o pai, é recebido com um banquete, e aí o filho mais velho, então, estranha tudo aquilo. Então a gente vê uma repetição frequente dessa ideia da manifestação de Deus, da atuação de Deus, direta ou indireta, através do banquetes, né? Através desse momento de alegria, de comida, de bebida. E a gente vê que no banquete de Belsazar existe a ostentação de muito valor, de muita comida, tudo aquilo que ele conseguiu. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Daniel dizem assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então a gente vê que um banquete feito para 1000 dos seus nobres, eu imagino que é um banquete muito grande, e ele aqui esbanja toda a sua riqueza acumulada pelo seu predecessor Nabucodonosor. A gente já ouviu falar bastante sobre ele, né? Bem conhecido. E isso, o simples fato dele estar usando essas taças de ouro que ele conseguiu, que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, isso já é um grande insulto ao nosso Deus, né? Essas taças de ouro, de prata, de ouro, elas eram única e exclusivamente para um uso sagrado, nem mesmo para comer e beber.
normalmente. Isso era restrito, era consagrado a Deus, e isso foi já uma forma de insulto grande ao nosso Deus, mostrando aí o coração de Belsazar como ele tinha se esquecido de tantos acontecimentos que Nabucodonosor tinha passado, que Deus tinha se feito manifesto ali também para Nabucodonosor. Então, a gente vê nos próximos versículos, a partir do versículo 5, diz assim: Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Então aí começa a intervenção de Deus ali de uma forma muito dramática, eu diria. Eu imagino o temor de todas aquelas pessoas. O versículo 6 fala que o rosto do rei ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. Então ele ficou extremamente assustado, e quem não ficaria, né? De ver uma mão ali escrevendo algumas palavras. E as palavras que foram escritas foram Mene, Mene, Tekel, Parsim. A gente vai ver mais pra frente que eram palavras conhecidas, o problema não era o idioma, mas não havia a interpretação do que aquilo significava. Mas então o rei chamou todos os seus peritos na interpretação, todos os seus súditos ali, só que ninguém conseguiu nada interpretar e descobrir nada do que estava sendo escrito ali, do que estava escrito ali. O rei inclusive prometeu recompensas e falou que seria nomeado o terceiro mais importante ali no reinado, mas nem isso trouxe alguma interpretação de algum súdito do rei. A rainha então, no versículo 11, eu vou ler aqui, diz assim, a rainha dizendo, né, para o rei. O finalzinho do 10 diz assim: Ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu predecessor, sim, o teu predecessor, o rei o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, versículo 12, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Então, a rainha lembrou-se de Daniel. Daniel foi chamado então para interpretar aquilo. Foi lembrado do histórico que Daniel teve ali com Nabucodonosor, como ele foi exaltado, como ele foi digno, o rei o tornou digno ali de um grande cargo ali, como rei dos magos, dos adivinhos, como chefe dos magos e dos adivinhos. Então Daniel foi chamado à presença ali do rei, e o rei pediu então a interpretação daquelas palavras, prometendo tudo aquilo que ele tinha dito. E é legal a gente mencionar que a primeira reação de Daniel foi rejeitar todas aquelas honrarias do rei. O versículo 17 diz assim: Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os seus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Então aqui ele começa uma contextualização muito pesada para cima do rei. Daniel acusa então o rei de ter esquecido de Deus, e esse fato de ter esquecido de Deus trariam implicações muito pesadas para o seu reino e para a sua vida, como a gente vai ver no finalzinho desse capítulo. Como disse, o predecessor desse rei foi Nabucodonosor, que teve grandes experiências ali com o nosso Deus, através também de Daniel, e Nabucodonosor inclusive deixou registrado todos esses acontecimentos. Só que o rei Belsazar acabou se esquecendo, acabou negligenciando, e isso teria uma implicação direta para o seu reino. Então, Daniel começa a explicar, depois de dar todo esse contexto, todo esse peso ali pela atitude do rei, ele começa então a explicar o que aquelas palavras disseram, estavam significando, né? E como a gente disse, a dificuldade não foi o idioma. O rei já conhecia esse idioma, mas tanto o rei como os seus súditos não sabiam a implicação do que aquelas palavras significavam. Então, começando pela primeira palavra, Mene.
Daniel trouxe a explicação de que Deus havia contado os dias do reinado do rei Belsazar e teria decidido o fim desse reinado. A palavra tekel significa que ele havia sido pesado na balança e achado em falta diante de Deus. E por fim a palavra peres, que é o singular da palavra parsim, significava que o reino foi dividido por Deus e teria sido dividido por Deus e haveria de ser dado aos medos e aos persas. Enquanto Daniel trazia essa explicação, enquanto acontecia aquele banquete, o exército dos medos e dos persas, ao qual essa terceira palavra significava essa divisão, esse exército já estava às portas, já havia a soberania de Deus ali, até mesmo direcionando aqueles exércitos. E naquela mesma noite, a gente vê no versículo 30, um dos últimos versículos, o penúltimo versículo do capítulo, diz que naquela mesma noite Belsazar, o rei dos babilônios, foi morto. Então ali foi cumprido a profecia, aquilo que Deus se manifestou ali, aquilo que Deus havia passado para Daniel apresentar ali para o rei sobre o reinado ali de Belsazar. O que isso nos mostra, e a gente pode refletir alguns pontos assim sobre toda essa história. Primeiro, a gente vê a instabilidade de governos diante da soberana mão de Deus, né? O governo de Belsazar não pôde fazer nada e em questão de algumas horas foi derrubado. Como a gente vê a história nos mostrando, que Deus é sempre soberano sobre todo o governo. Não existe governo que questione ou não existe competição com a soberania de Deus. Ele é soberano e ponto. A gente pode trazer isso para os nossos dias. O governo, devemos respeitar os nossos governantes e orar por eles, colocá-los em oração, mas não existe governo que esteja acima do nosso Deus. As autoridades que temos e autoridades que Daniel, na época dele, teve acima dele, o rei Belsazar, foi instituído pelo nosso Deus. E isso a gente pode descansar nessa promessa, sabendo que ele está no controle de toda a situação. Deus está no controle do futuro também. Eu gosto de ver como Deus encaminhou para que a interpretação daquele acontecimento, os exércitos, tudo aquilo foi orquestrado de uma maneira divina, mostrando a soberana mão de Deus sobre o futuro. Deus está no futuro. O futuro não assusta Deus porque Ele está lá também. Nós não sabemos o futuro, mas Deus está no controle de toda a nossa situação e de tudo que a gente precisa. Deus nunca perde o controle. E também a gente precisa relembrar e nunca esquecer de quem Deus foi. Foi isso que aconteceu com o rei Belsazar. Ele esqueceu de quem era Deus. Deus foi negligenciado, subjugado e deu lugar à glória própria ali do próprio rei, ao invés de adorar ao Deus, né? E a gente nunca pode esquecer de quem Deus foi, olhar para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento e perceber que nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele foi, e sempre será um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus soberano, e a gente não pode esquecer disso. Esquecer durante a nossa semana, durante os nossos problemas, é muito fácil, é muito corrida a nossa vida, e a gente acaba esquecendo que o Deus que criou todos os seres humanos, que com palavras trouxe existência a tudo que nós vemos, ele continua vivo, ele continua eficaz. E nisso a gente pode perceber que foi nesse banquete, num banquete regado a comida, a bebida, que Deus mostrou ao rei Belsazar que que nele havia uma fome espiritual muito grande. Na verdade, ele tinha esquecido quem era Deus. Ele estava totalmente desnutrido da real palavra, da fonte da água viva que não dá mais sede, que a gente vê no Novo Testamento. Ele estava totalmente desnutrido espiritualmente. E podemos ter a certeza que Deus é vivo e ativo ainda hoje em nossas vidas, como foi nessa história do Daniel capítulo 5, como foi durante toda a história de Israel, como foi no Novo Testamento. Ele ainda continua sendo um Deus soberano, um Deus que tem tudo sob controle, e a gente pode repousar sabendo disso, sabendo que Ele é o nosso Deus e que tem tudo sob o seu domínio. Então eu queria terminar com uma oração, pedir para que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, não só no dia de hoje,
mas eu diria que principalmente na nossa semana, onde é muito fácil a gente esquecer quem Deus é, ou onde é muito fácil a gente nutrir outras coisas e esquecer de nutrir, de nos nutrir das promessas que Deus nos dá de controle absoluto sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa história que estudamos agora. Eu peço que o Senhor aplique essa reflexão na nossa mente e que a gente possa aprender de uma vez por todas quem o Senhor é, agradecendo pela sua soberana mão, Pai. Obrigado porque o Senhor não perde o controle de nada. Obrigado porque o Senhor se mostra como um Deus ativo, um Deus presente na nossa história, um Deus que nos deu a propiciação do seu próprio Filho e que nos dá acesso diretamente a Ti, Pai. Nos ajuda a não esquecer daquilo que podemos descansar, daquilo que nos dá esperança, Pai, de saber que o Senhor tem tudo sob o seu controle. Não nos deixe de maneira alguma questionar quem o Senhor é nas nossas vidas, ou de alguma maneira esquecer tudo aquilo que o Senhor foi na história, tudo aquilo que o Senhor foi nas nossas vidas, mas nos lembre a cada dia, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, um Senhor que tem tudo sob o teu domínio. Eu peço isso para mim, para a vida de cada irmão assistindo também, e que o Senhor continue a nos abençoar na semana que vem pela frente agora. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Um bom dia a todos. Boa semana.